Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nesse perfil. Hoje a gente vai trazer o assunto sobre arquétipos, o poder na comunicação. E eu tenho uma convidada muito especial hoje, que é a Gabriela. Ela que trabalha com essa parte e vai nos ensinar sobre o poder dos arquétipos e como na realidade isso funciona na prática e se aplica. Eu vou com. Tô tentando. Aí, foi. Peraí, um minutinho que eu vou colocar um filtro. Porque Sim. se não, gente, eu quero tirar o óculos, porque senão eu fico com essa sombra aqui. E aí com o filtro vai bem. Deixa eu achar um menos pior. Porque eu tô com a maquiagem do dia. Vamos lá. Sim, tu sabe que a minha luzinha aqui não tá funcionando hoje, aí ela não reflete muito no óculos. Ai, sabe, pior é que eu acho que eu não vou gostar de nenhum filtro que tá aqui. Ah, mas a gente tem tempo, tá tudo certo. É. Até a galera entrar, vou ficar de óculos. É que eu não gosto dessa sombra que Sim, faz, sabe? sim, 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 Mas aí sim, sim. eu tinha testado um filtro antes de entrar na live. Só que esse filtro não tá aparecendo aqui. É um filtro que eu tenho salvo. Eu ia Provavelmente ele não falar, não funciona. ficou salvo. Não, mas eu tenho ele salvo. Aí que tá, só que não tá aparecendo. Não, A gente vai assim não é mesmo. pra ser, Gabi, não, não é pra ser esse filtrinho. Hein, deixa eu te pedir como que tá a minha conexão pra ti. Eu ia comentar, tá travando um pouquinho. Tá, então só me ligar o Wi-Fi aqui e vamos ver se ela melhora. Porque geralmente ela vai bem pelo 3G, mas vai que. Melhorou? Agora melhorou. Então, ok. É isso. Iniciamos então. Gabi, muito obrigada pela tua presença nessa live. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado esse meu convite. E vamos lá, vamos conversar sobre o poder dos arquétipos, né? E como que ele influencia nas marcas. A gente já havia comentado antes da gente entrar para essa live que não dá para padronizar muito a marca, né? Porque uma marca, para ser única, ela precisa ter a distintividade dela, né? Isso. Então, eu acredito muito que nessa nova fase que a gente está vivendo nos últimos anos, onde as pessoas buscam muitas referências do que está dando certo e tentam evitar aquilo que está dando errado, as pessoas acabam ficando muito iguais. E os arquétipos, na verdade, eles não surgiram para serem usados no marketing, foram feitas adaptações. Só que hoje em dia, com acesso à internet, redes, enfim, as pessoas acabaram trazendo muito disso para que todo mundo tivesse acesso a essas informações e elas começaram a ser disseminadas de uma maneira meio, eu não digo errada porque eu acredito que cada um tem um ponto de vista, mas acabou sendo disseminado de uma maneira que talvez não seja tão certa de ser trabalhada e ao mesmo tempo as pessoas todas começaram a se encaixar muito nos padrões que os arquétipos trazem, ao invés de pegar aquelas referências específicas do que caberia para eles. E acaba que a pessoa se encaixa num padrão que às vezes nem é dela, ou a marca se encaixa num padrão que não é dela. E isso acaba atrapalhando. E é importante ter isso numa marca, né? Eu percebo, tipo, tá, vamos pegar um exemplo de algum arquétipo e sei lá, um sábio. E aí eu vou pegar aquilo que eu me identifico no arquétipo e utilizar na minha marca, correto? Também. A gente tem várias vertentes, inclusive várias linhas, né? Eu não gosto de falar só do que eu acredito e do que funciona para mim e para minha metodologia de trabalho, porque quando a gente vai pesquisar na internet, a gente encontra diversos significados e diversos ensinamentos.
Então, vai ter aquelas pessoas que acreditam que a gente deve utilizar o que combina com a gente, o que a gente já vive, e que os arquétipos vão ser meio que um auxílio para que tu não fuja daquilo. Mas vai ter gente que vai acreditar que tu tem que seguir um arquétipo baseado naquilo que tu almeja, baseado naquilo que é específico para tua área de atuação. Então, existem essas duas vertentes muito fortes. Inclusive, alguns nomes hoje que estão conhecidos no mercado, principalmente no digital, por falar sobre arquétipos, falam justamente isso. Que eles não dizem para tu criar um personagem, mas eles dizem aquela questão do ai, tu é adulto, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Então, tu não gosta do arquétipo do sábio, mas tu tem que usar aquele arquétipo, tem que se basear naquele arquétipo, porque é ele que traz aquele cliente que tu quer, porque é ele que traz aquela mensagem que tu quer. Mas a gente precisa saber balancear o que é o que a gente precisa e o que é a gente, porque senão a gente não vai conseguir sustentar. E até eu trouxe nos meus stories essa semana que eu tô lendo um livro, na verdade era para ser um livro sobre criatividade da Pixar, de um dos fundadores da Pixar, e na verdade não chegou em nada de criatividade ainda, e eu acho que é um exemplo muito grande sobre essa questão tanto dos arquétipos quanto de branding, marcas, enfim. A Pixar, ela não foi criada como uma produtora de filmes. Ela foi criada como venda de computadores para animação, softwares para animação, porque na época ainda era tudo feito à mão. Sim. Então, naquela época, eles pegaram, fizeram todo o esquema que ainda não era Pixar. Esse cara que fez esse software, quando ele era criança, o sonho dele era trabalhar com animação, porque ele viu as coisas da Disney acontecendo na televisão. E ele foi, ofereceu para a Disney e a Disney continuou querendo fazer tudo à mão. A Pixar foi criada sem esse intuito por trás e sem a Disney, porque eles trabalhavam com esses softwares fazendo pequenas, como é que se chama agora? Eu ia dizer minisséries, mas eram videozinhos assim de no máximo 5 minutos e eles ganharam o Oscar, eles conseguiram daí, o Steve Jobs adquiriu, eles conseguiram vender algumas máquinas, alguns softwares, mas não era suficiente para se manter. E aí, o que eles estavam pensando no dinheiro? Sim. Porque isso ia dar muito dinheiro. E quando eles voltaram para a origem daquilo que eles são, daquilo que eles gostam, que era a animação, eles conseguiram um contato depois de mais de 5 anos com a Disney de novo. E aí se juntaram para fazer um filme que é o Toy Story. Então, eu acho que esse é um exemplo muito bom, porque às vezes a gente pensa, eu vou no que dá dinheiro, eu vou no que eu acho que o cliente quer de mim. E no que todo mundo tá fazendo, né? Exatamente. E não é assim que funciona. Então, eu sei que ali, né, da questão da Pixar não tem nada a ver com os arquétipos, mas é um exemplo recente de algo que eu vi que desenha muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão do tu não se encaixar num padrão que querem de ti. Mas, obviamente, tu precisa ser estratégico e entender até que ponto eu vou pelo que precisa e até que ponto eu vou pelo meu. Porque quanto mais fiel tu for à tua pessoa, óbvio que tu precisa se conhecer, enfim, aos teus desejos, aos teus intuitos, mais sucesso tu vai ter na aplicação dos arquétipos. Porque tu vai conseguir pegar aquilo que tu tem em ti e aquilo que tu precisa, e aí sim tu transforma em algo único que faz a tua personalidade e faz a tua marca, molda a tua marca. Então, na realidade, dá para utilizar os arquétipos, mas antes tu precisa ter esse autoconhecimento para saber de que forma tu vai aplicar, né? E eu vejo que hoje em dia, a gente até tinha comentado na nossa reunião, que tudo é muito padronizado, né? Parece tudo muito padronizado. E aí acaba que a gente fica. Quando tem algo diferente, as pessoas gostam mais, porque é algo único, diferente dos demais, né? Então, me parece que realmente ir na manada, assim, e não fazer algo de diferente, e não ter, por exemplo, o teu diferencial no teu negócio, vira mais do mesmo, né? Vira mais do que o comum, assim.
Exatamente. E aí, existe uma frase que eu gosto muito, que é o Arthur Bender, que fala. Ele trabalha com marca pessoal, ele não trabalha com arquétipos, mas ele fala que tu estruturar e gerenciar a tua marca é tu criar desigualdade entre coisas iguais. Porque tu vai estar fazendo, não adianta, tu não vai reinventar a roda, nem tem como. A não ser que tu realmente trabalhe com algo extremamente revolucionário, tu vai ter que fazer a mesma coisa que todo mundo. Só que Sim, como que tu vai fazer a mesma coisa que todo mundo? E é aí que as pessoas pecam, é o que a gente tá vendo hoje. Se a gente voltar para essa parte dos arquétipos, né? Porque eu misturo todos os assuntos de marca, eu vou misturando, né? sim. Mas se a gente for ver nessa questão de arquétipos, a gente percebe, inclusive aparecem vários patrocínios de publicações para mim, das pessoas colocando ali, você tem que usar o arquétipo do governante para o seu consultório médico. Você tem que usar o arquétipo tal se você quer transmitir credibilidade. E aí, o que, que a gente enxerga ali? Um monte de gente usando blazer, usando batom vermelho, usando História sempre a dourada. mesma coisa. Exatamente. E assim, até às vezes pode parecer contraditório eu falando isso, porque eu uso muito isso. Só que eu não, por exemplo, para minha imagem, para minha comunicação, eu não pauto em cima de arquétipos. Eu pauto em cima de visagismo, que daí é um outro estudo de linhas, cores, formas e tudo mais. E hoje, por exemplo, eu não tô dentro do arquétipo governante, não tô dentro da minha estratégia visagista, porque hoje simplesmente me deu vontade de sair. Eu tô com uma calça jeans mom e uma camisa que é mais. Ela é over, Despojada. então, assim, são dias e dias que a gente vai ter e não adianta querer seguir esse padrão. E aí é o que a gente vê. Um monte de médica de terninho e jaleco de pérola e não sei mais o que. Um monte. Ai, eu até falaria dos advogados, mas é que na verdade meio que existe um dress code ali nesse Sim, meio. Então, não dá pra falar muito. sim, Ai, todos os advogados se vestem igual, porque isso existe, né? sim. Mas, digamos, por exemplo, eu maquiei antes por anos, né? E a gente viu assim uma revolução no mercado de todo mundo fazendo foto de terninho. Então, são vários elementos Tu que a gente precisa sabe trabalhar. que esse final de semana eu fui para a cidade da advocacia e é um evento promovido assim, e organizado pela OAB. E realmente assim, eu olhei, a gente repara, não adianta na roupa das pessoas, né? E nossa, assim, primeiro que eu nunca vi tanto advogado na minha vida, né? De tudo. Tudo bem que é um evento da advocacia, mas enfim. E segundo, assim, nossa, o pessoal muito arrumado. E tudo bem, ok. Quando a gente lembra da figura do advogado, a gente lembra da questão da roupa social, né? E até tem a questão do código de ética que a gente precisa se vestir no tribunal e tudo mais, e fórum de forma social. Então acaba que a gente meio que é obrigado pelo código de ética a fazer isso. Mas às vezes eu gosto de inovar também. Às vezes eu vou Assim, contra eu essa vou manada, sabe? defender isso do ponto de vista do visagismo, eu vou defender essa questão do uniforme de vocês, De basicamente. ser social. Porque ele mas não a questão do social, mas a questão das linhas que são Ah, usadas. sim. Porque, principalmente no tribunal, tu precisa trazer uma coisa ali diferente, talvez para persuadir alguém, talvez para Uhum, tá ali representando uma pessoa e geralmente são situações muito sérias, né? sim. Então precisaria ter isso, mas agora, tu tá no escritório, não precisa. Eu não sei quem é, mas eu vi uma menina esses dias que ela postou uma sequência de looks das pessoas no escritório de advocacia. Ah, eu acho que eu já vi um vídeo parecido. E eu printei uma roupa porque eu achei muito bonita. E eu queria ir em alguma loja para provar para ver se ia ficar bem em mim, que ela tava usando uma camisa branca, só que por cima ela tava usando um vestido de tricô rosa, bem pink. Ah, sim. E ela, cara, um vestido de tricô rosa bem pink. Tu imagina uma advogada e ela tava de coturno, inclusive. Então, assim, é algo que tu não Não. imagina. Só que, óbvio, ela tava no escritório. Então, assim, Sim. tu imagina
tu não poder viver aquilo que tu é por tu ter que estar sempre daquele jeito. Óbvio, uma coisa é o desleixo, outra Uhum. coisa é o cuidado, sabe? Sim, E os arquétipos, claro, não se resumem só à roupa, né? Que a gente começou a falar do padrão, mas a gente enxerga isso pelos feeds das pessoas sim. nas redes O sociais. meu tá A desorganizado, inclusive. gente enxerga isso. Mas vou Hã? organizar. O meu Ai, tá desorganizado, cortou inclusive. aqui. Mas eu vou organizar. Então, sabe uma coisa que eu tava falando com uma amiga que é arquiteta e ela veio me pedir algumas coisas sobre o perfil dela. E eu tinha recém visto alguns perfis de arquitetura para dar de exemplo no meu curso. E aí ela tava meio perdida, assim, e eu falei para ela que ela não precisaria contratar designer, porque senão ia ficar tudo muito cheio de frufru, as pessoas estão gostando mais do orgânico. E ela me respondeu assim: Nossa, mas eu achei que pelo menos as cores tinham que estar combinando. Eu falei: Tá, mas calma. Uma coisa é as cores estarem combinando, outra coisa é tu contratar um designer para fazer um negócio cheio de frufru. Sim. Então, assim, às vezes a gente bitola muito nessa questão do feed organizado, e aí, principalmente, porque a gente vê o quê? Pessoas que já são grandes no seu nicho, pautadas em cima de um arquétipo específico, e geralmente quem tem isso é quem vende design, é quem vende arquétipos, é quem vende isso, não é uma confeiteira, não é uma advogada. Se é advogada, pode ter certeza que é aquela advogada que ensina posicionamento. Se é confeiteira, é aquela confeiteira que ensina Instagram para confeitaria. Então, a Uhum. questão de ser organizado não é fazer nos mínimos detalhes, mas assim, ter a paleta de cores definida, ter as letras definidas, e isso sim é legal de pautar em cima dos arquétipos. Porque, principalmente para uma pessoa que não tem noção do que fazer, vai ajudar. É, eu percebi assim que quando eu fiz o meu logotipo, troquei na realidade o meu logotipo, e eu recebi minha paleta de cores, o meu manual de marca, eu percebi que o meu perfil ficou mais organizado esteticamente, assim, porque eu utilizava aquelas cores, então ficou visualmente assim mais perceptível, assim, ficou melhor para visualizar, mais bonito, digamos assim. Mas, lógico, às vezes dá uma desorganizada, porque às vezes tem uma live ou faz um post colaborativo, enfim. Mas realmente essa questão das cores faz muito sentido, assim, para até para a questão dos arquétipos. Não sei se tem muita correlação, assim, Tem, Gabi, correlação tem. tem as cores com os Então, arquétipos. o que até tu falou, né, da questão, ai, às vezes tem colaboração e bagunça o feed. Quando a gente conversou, eu falei, né, eu não queria bagunçar meu feed, mas no caso, se tu for analisar, ali não é um padrão, por exemplo, de design. Claro, existe Sim, ali algumas coisinhas, sim, né, mas eu opto pelas cores. Então, se tu for ver, por exemplo, tem a foto de uma pizza no meu perfil. Mas eu coloquei o preset de uma maneira que ficasse semelhante às cores. Então, sim. não, óbvio, vai ter cor Fora da que não é a paleta, cor né? da sua Sim, paleta. Mas aí a gente dá uma editadinha na foto pra se encaixar, sabe? sim. Porque acho que as pessoas se bitolam muito, tipo, ai, uma cor combina com a outra. Tem uma amiga que foi postada uma foto em colaboração que ela tava de roxo. E ela disse, agora eu vou ter que arrumar toda a trinca do meu perfil pra ficar combinando com essa cor roxa e tal, não sei o que, não sei o que lá. Que- Então, as pessoas bitolam muito. Sim, Uma coisa não quer dizer. sim, Agora, falando em questão de cores e arquétipos, tem a ver sim, mas eu não acho que seja o principal, tá? sim, Eles vão remeter, mas se a gente for pensar, por exemplo, eu vou pegar o arquétipo do mago e vou me basear só nas cores do arquétipo do mago, porque eu gosto das cores. Não vai ter uma correlação com a tua marca. não, não é exatamente com a marca, me fugiu a palavra. Não é intrínseca, é inconsciente. Não vai Sim, ter uma relação inconsciente, por exemplo, com o arquétipo do mago, porque a gente nunca vai olhar para um perfil e falar assim, ai, essa pessoa tem o arquétipo tal porque ela usa cor tal ou porque ela usa roupa tal. sim, Então, não, os arquétipos eles têm representações inconscientes na nossa cabeça,
porque a gente vai usar vários elementos e símbolos e outras coisas visuais, verbais, enfim, mas não é só a cor em si que vai trazer isso. A cor, ela tem uma representação. Então, por exemplo, uma cor muito utilizada no arquétipo do mago é o roxo. Uhum. Só que o roxo, ele tem vários significados. Sim. Aí a gente entra no que a gente conversou também sobre a tua cor, né? Que é o Uhum. lilazinho. Sim. O lilazinho, ele traz muito da questão espiritual. Sim. O espiritual tem correlação com o mago. Só que o mago não vem só do misticismo. O mago tem outras características. Sim. Então, não é porque é roxo que é místico. Não é porque é roxo que é espiritual. E aqui precisa ser o conjunto. Eu gosto de chamar de matemática, porque é um elemento com outro, com outro, com outro, que vai transmitir aquilo. E aí, quando a gente fala na questão dos arquétipos, a cor tá nos arquétipos, a música tá nos arquétipos, absolutamente todo tipo de símbolo tá nos arquétipos. Só que é totalmente possível a gente trabalhar tanto em cima de uma marca corporativa quanto em cima de uma marca pessoal, baseado nos símbolos separados, sem pensar em arquétipos. E unir todos. Exato. Só que daí o que acontece? Quando que eu gosto de utilizar? Quando a pessoa não tem consciência de como ela vai fazer aquilo. Então, por exemplo, eu dou mentoria de marca pessoal. Eu posso abordar isso dentro da mentoria ou não. E quando que eu sei quando eu vou abordar ou não vou abordar? Quando eu analiso a pessoa em várias reuniões que a gente faz, em vários exercícios, eu consigo entender se essa pessoa vai ter a capacidade, não seria bem essa palavra, mas se ela vai ter o tato ali de usar os símbolos separados, sem fugir daquilo que a gente está construindo para ela ou não. Se eu vejo que ela não tem esse tato de pegar símbolos que eu passo, algumas coisinhas assim, aí eu vou pro arquétipo. Porque eu sei que é uma pessoa que, se eu deixar muito livre para fazer o que quiser, não vai conseguir chegar ali no resultado e na expressão da marca que eu quero para ela. Sim. Então, se eu pegar o arquétipo ali, eu vou passar música, eu tenho a playlist pronta, eu tenho uma pasta com todos os looks para cada arquétipo que eu só passo para a pessoa. Eu monto ali a apresentação das palavras de cada arquétipo que vão ajudar a representar ela. Eu boto algumas marcas. Então, eu vou colocando todas as referências para que ela se encaixe naquela caixinha e consiga utilizar. Então, ela sabe que daquilo ela não pode fugir. E é justamente por isso que eu acho que existe uma dualidade muito grande entre usar e não usar os arquétipos. Porque eu não gosto que a pessoa não saia da caixa. Só que se é uma pessoa que sai da caixa da maneira errada, Sim. aí eu acho que é importante ela utilizar. Então Sim, tem essa dualidade. E é um ponto de partida, né? Porque a partir desse momento, daqui um pouco, a pessoa pode até começar a se inspirar mais naquilo que é o objetivo dela. E até para a clientela que ela quer atrair, né? Exatamente. Sabe que agora eu me lembrei daquela questão da roupa. É, eu já ouvi falar, assim, agora eu não me lembro aonde, mas em alguma live, algum curso que eu fiz, que às vezes não adianta, por exemplo, tá, numa audiência, ok, a gente precisa estar no social. Mas, por exemplo, assim, eu faço trabalhista. E aí eu vou atender uma pessoa que é chão de fábrica. Se eu for muito pomposa, automaticamente eu vou afastar esse cliente, possível cliente de mim, porque ele não vai gerar o rapport, assim, não vai gerar comunicação. E daqui um pouco, se eu for um pouco mais simples, entre aspas, daqui um pouco ele vai enxergar uma confiança em mim para se abrir pro problema que ele tem e tudo mais. Isso faz sentido, né? Sim. O que acontece? Eu acho que isso que tu fala, eu adoro falar sobre isso, principalmente sobre roupa. Sim. Porque existem muitas vertentes disso, sabe? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, tá, eu quero atingir um público de classe mais alta que paga bem, que eu vou conseguir cobrar mais e vou trabalhar menos, por exemplo. Eu não gosto muito desse conceito, mas é para contextualizar. Sim, sim, sim. Cara, vai ser muito difícil
difícil tu conseguir essa pessoa se vestindo bem, se comportando como um arquétipo, se não é da tua personalidade. Isso é difícil. Porque Sim. a pessoa vai estar sentindo que tu não tá seguro. Uhum. Então, nesse caso, por exemplo, vale muito mais tu se arrumar, por exemplo, arrumar o cabelo, estar com cara de quem tomou banho, porque tem muita gente, às vezes a gente olha assim para as pessoas, elas têm uma carinha de quem não tomou banho para ir trabalhar, assim, sabe? É uma coisa tão simples. E às vezes isso é porque, ai, tá com um pedaço da roupa amassada, alguma coisa assim, a gente já parece, Sim, sabe? sim. Então, primeiro esse ponto. Segundo que a gente tem que cuidar para não fazer isso virar uma questão de relaxe. Uma pessoa Uhum. relaxada. Sim, é, Porque tem diferença, né? às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou falar com pessoas mais simples, então, né, dane-se. Não, Ah, sim, 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 sim. entende? Entendi, Então ela vai pensar assim, entendi. ah, eu vou ir de calça jeans, camiseta e tênis. Eu vou ir de, sei lá, vou sair da academia e vou ir lá falar com essa pessoa. Tá. Também não é assim, né? Não, Tu não. não tem que. E por que que eu falo isso? Às vezes a gente, né, eu sei que tu se arruma bastante também, pra gente isso pode parecer muito óbvio ouvir isso, sabe? Só que as pessoas usam como a quantidade de vezes que eu escuto, ai, eu não ligo pra aparência. Ai, porque eu não me arrumo. Por que que eu vou me arrumar pra ir trabalhar? Ai, porque não sei o quê. Aí tem isso. Aí tem outra coisa também. Não adianta tu se arrumar para o teu primeiro contato com o cliente, independente de quem é, se é o do chão de fábrica, se é o das 30 lojas espalhadas pelo estado, não importa. Se tu tiver de uma maneira no teu primeiro, no teu segundo contato com o cliente, e depois nas outras vezes que ele te vê, ele te encontra de um jeito totalmente diferente, acabou ali. Ele não vai mais te dar credibilidade também. Então tem essa dualidade, sabe? Daquela pessoa Sim, que usa como desculpa para não se arrumar e daquela pessoa sim. que, ai, faz isso numa vez, duas e deu. É, daí não adianta, né? Então, Tem exatamente. que ter o Só teu, que a daí tua essência ali, né? pra falar com o cara do chão de fábrica, tu não vai ir vestida de qualquer jeito, só que tu não precisa ir de blazer e não, sabe? E hoje em dia, Equilíbrio. inclusive, existem muitas roupas que tu consegue permear por vários ambientes. Então tem Sim. aquela social que não parece tão social, que às vezes tu bota uma calça mais socialzinha assim, uma camiseta e um colar. Cara, Uhum. tu tá elegante, tu tá arrumada, mas tu não tá super intocável, sabe? Sim, Então tem que saber balancear isso, sabe? sim. Sim, e é importante ter alguém que te ajude também, né? Porque aí vai te dar umas inspirações de looks, assim, conforme aquilo que tu é como essência, né? Porque a gente não pode Exatamente. perder isso. E, Gabi, a questão dos tipos dos arquétipos. Eu sempre tive dúvida com relação a isso, porque para mim, como tu falou, né? Existem inúmeros arquétipos, assim, e é essa impressão que eu tenho, sabe? Parece que é infinito, assim, as possibilidades, E é. sabe? Então, ó, tá, vamos contextualizar para tu conseguir entender um pouquinho melhor. Que vou até me ajeitar na cadeira aqui. O que que acontece? Meu Deus! Não, é que aqui o negócio, se eu fosse ficar falando, ia ficar 2 dias falando. Sim. É que o que acontece? Que é o que muita gente confunde. Os arquétipos, na verdade, eles não foram criados pro marketing. Foi um conceito que o Carl Jung começou a utilizar para ele usar na psicologia, nos tratamentos, nos pacientes. Então ele conseguiu entender como que são os padrões das pessoas e meio que colocou ali as suas características. Então ele tinha lá vários, e não são os mesmos nomes, a maioria não tem os mesmos nomes que a gente conhece hoje. Então era para o trabalho dele ali na psicanálise, porque ele entendeu os padrões inconscientes da gente. Uhum. Tanto os padrões inconscientes que a gente transmite, que a gente vive, que a gente é, quanto o recebimento das pessoas sobre aqueles padrões que a gente tem. Então, como eu falei antes, não é algo que a gente olha e fala, ah, a fulana tá usando rosa. Então significa que a fulana é assim, assim, assado. Não.
A gente tira aquela conclusão baseado em vários fatores que a gente está enxergando ali da pessoa. E era para esses trabalhos. Só que as pessoas começaram a estudar mais sobre os arquétipos para essa questão do comportamento humano, né? Se a gente for falar da área de marketing, da área de branding, publicidade e afins, a gente percebe que tem muito estudo do comportamento humano. Porque a gente precisa entender as pessoas para vender para elas. Precisa entender como elas consomem, como elas tomam a decisão de compra, o que elas gostam, o que elas não gostam, entender o cliente em si e os diferentes tipos. Então aí foi começado a ser estudado os arquétipos e trazido para o conceito dos arquétipos de marketing. Então os arquétipos que a gente conhece hoje é justamente os arquétipos de marketing. E aí pode surgir a dúvida, eu não sei se tu já viu, mas teve uma época que ficou muito bombado no TikTok isso, que era sobre o arquétipo da sereia, o arquétipo do não sei o que, do, sei lá, Saci Pererê. Inventaram um monte de coisa. Sim. Ai, porque tu tem que ativar o arquétipo da sereia, o arquétipo da Cleópatra. Sim. Se tu quer dinheiro, da fulana. Sim. Se tu quer um relacionamento, é o arquétipo da ciclana. Sim. Isso aí, gente, isso aí é uma balela. Uma grande balela. Porque eles tratam isso como se fosse um misticismo, basicamente. Uhum. Mas o que eles estão fazendo, eu não cheguei a entender o que era. Ai, como que tu ativa o arquétipo da Cleópatra, da sereia, eu não cheguei a ver. Mas basicamente o que eles estão fazendo ali é colocar um padrão na pessoa para que ela transmita uma certa mensagem para os outros e isso acaba facilitando de alguma maneira. Então, às vezes, ali na Cleópatra, na sereia, sei lá, vai ensinar a se comunicar de uma maneira específica. Tá, mas tu tá se comunicando assim e vai atrair pessoas que se encaixam com aquilo que tu tá falando. Por isso que funciona. Uhum. Então tem isso aí também, que muita gente confunde. Cleópatra, sereia, sei lá mais o que, descarta. E aí a gente vem para a última vertente dos arquétipos, que é a que eu venho estudando ultimamente, depois de muito entender sobre os 12 arquétipos de marketing, que não tem um nome, essa última vertente. Na verdade, foi desmembrado cada um desses 12 arquétipos que nós conhecemos como os arquétipos de marketing, e foi entendido que cada um deles tem particularidades que podem ser divididas, separadas. Então, um arquétipo, por exemplo, do amante, ele não deveria ser só o arquétipo do amante, porque ele tem vários níveis dentro dele, digamos assim. Então a gente vai ter aquele amante que traz a sensualidade. Sim. Só que o amante que traz a sensualidade é diferente daquele amante que quer conexão com pessoas. E no fim, quando a gente vai falar do arquétipo do amante em si, a gente vai falar o quê? Ai, preza pela conexão, preza pela sensualidade, preza pelo prazer, pelo belo. Só que nem sempre tudo isso vai andar junto. Sim. E às vezes vai ser necessário separar. Então, o que a gente está vendo agora, que está começando, que ninguém fala sobre isso, é um movimento de meio que deixar esses arquétipos, esses 12 arquétipos mais desconstruídos, e aí entra nesse mar de possibilidades que tu falou. Porque daí tu não vai pegar um arquétipo e trabalhar nele, tu vai pegar um arquétipo, tu vai entender o que faz sentido para ti, e aí de dentro desse arquétipo vai surgir uma vertente dele que é o que vai fazer sentido para ti. E que é o que tu vai trabalhar. Então, por isso que tem várias possibilidades, porque cada pessoa é uma pessoa, né? E cada pessoa tem a sua personalidade que vai, tipo, juntar com o arquétipo. E não adianta, assim, pensar, ai, vou usar só um arquétipo. Todo mundo tem um pouquinho de cada um. Então, às vezes, até tem gente que tem dificuldade de entender o que vai usar. Porque tu não é uma pessoa com uma personalidade fechada. Então, Sim. às vezes, tu vai se comunicar de acordo com um arquétipo, tu vai se vestir de acordo com outro. E aí, tu vai precisar ir entendendo quais os pontos tu vai gerenciar para chegar naquela mensagem que tu tá querendo transmitir para os outros. E até
para sentir que tu é daquele jeito, porque todas as informações que a gente coloca, principalmente no nosso corpo, no nosso externo, elas vão refletir não para os outros, mas para nós também. Sim. Então isso vai refletir, sei lá, no teu feed, vai refletir na imagem que os outros têm de ti, e isso influencia muito, muito, muito. Tu sabe que agora eu pensando assim, no particular, assim, com os meus amigos ou com as pessoas próximas, eu sou bem brincalhona, assim, sabe? Eu tenho uma linguagem mais informal, assim, mais tranquila. Agora, no meu trabalho e no geral, assim, eu sou muito mais séria, assim, sou muito mais formal. Então, aí seriam, tipo, por exemplo, dois arquétipos diferentes. Se a gente for parar pra pensar, né? Exato. Duas Só que, personalidades diferentes. só que tu não é duas pessoas. Não. E aí a gente entra naquela questão de que o ambiente te molda também. Então, Sim, tu vai se adaptar ao ambiente, mas o ambiente vai se adaptar a ti. sim. E até tem uma história, posso até contar essa história, porque eu acho engraçado. Eu tô trabalhando em uma agência agora, né? E aí entraram algumas pessoas junto comigo e a gente é dividido em times lá dentro. Então, cada time tem designer, tem a pessoa que cuida de Google Ads, tem a pessoa que cuida do atendimento, enfim, para não confundir, não misturar as coisas. E aí, uma das meninas que trabalha no meu time, ela tem acho que 21, 22 anos. Eu tenho 27. Para essa faixa etária é uma diferença bem grande, assim, Sim, de 21, 22 para sim. 27. E uma menina que entrou comigo, não é do meu time, mas ela tá sempre, quando a gente vai presencial, ela tá sempre junto. Ela tem 19 anos. Uma baby, né? Uma Sim. baby. E aí o que acontece? Que eu tenho reparado muito. Até fiquei pensando nisso, porque a gente combinou de manhã a gente trabalhar num café, nós três, Ah, que legal. porque a gente tá precisando de trocar ideias de cliente uma da outra, que Que são clientes diferentes. legal. E Sim, aí eu saí pensando, gente, eu vou ir tomar um café com duas meninas que, se sim, eu for olhar em outros ambientes, eu não vou me dar bem com pessoas da faixa etária delas, mas elas vivem aquilo que eu vivo e a gente se dá bem. sim. E aí, eu analisando e pensando na nossa convivência no presencial, eu entro muito nos assuntos delas, elas Uhum. entram muito nos meus assuntos. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que é lá perto do shopping Iguatemi, a agência. Então tem a Drops, tem a Monacri, tem várias lojas. E em alguns dias eu saí para comprar roupa no almoço e essa menina que entrou comigo foi junto. E aí a gente conversando e eu falando, ai, não consigo sair desarrumada, eu adoro usar blazer, mas nos primeiros dias eu não vim de blazer, porque eu sei que tem gente que, a maioria é mais desconstruída, assim, alternativa, eu não queria já chegar meio que metendo uma banca, assim, então eu vim mais calma e tal. E a gente foi conversando. E ela, ai, eu acho blazer bonito, mas eu não uso. Aí o que ela ia? Ela ia de camiseta, ela ia de calça jeans, ela ia de tênis. E aí, passou esses 2 primeiros dias que eu fui um pouco mais simples, e daí eu comecei a ir da maneira que eu gosto de usar mesmo. E Sim, aí, o que eu percebi? Nos outros dias, ela começou a ir. Teve um dia que ela foi de camiseta, mas ela foi com um blazer. Aí, depois, no outro dia, ela já tava com uma blusa, parece tipo uma camisa, assim. Tava aberta, tava mais despojado, mas ela tava com camisa. sim, Aí hoje, quando ela tirou o casaco, eu reparei, ela tava com uma blusa mais estruturada, assim, sabe? Era uma blusa que provavelmente ela usa em festa, porque ela era um ombro sim. só. Mas era mais estruturada, era mais ajeitada, assim. Então, eu achei muito engraçado, porque eu percebi essa diferença nela. Talvez Uhum. ela não tenha percebido. Provavelmente, ela não fez isso de propósito e não foi Sim, pensando. Mas talvez de ela ter ido comigo nessas lojas, de ela ter me visto provar essas roupas, de ela me ver utilizando, isso mudou um pouco na cabeça dela. Então, eu me adapto muito com a maneira
de conversar, com a maneira de falar, de gesticular, enfim, tudo quando eu estou com elas, mas elas também se adaptam a mim. E isso acontece em todo lugar. E em resumo, eu lembrei daquilo que tu falou antes. O ambiente e as pessoas influenciam, né? Muito. E aí eu entro na questão que eu falei anteriormente. A questão é até das. Eu geralmente falo, ontem eu fiz uma palestra e eu gosto de iniciar até os meus atendimentos e qualquer coisa que eu vá falar, no sentido assim, se eu falar alguma coisa, um juridiquês assim, me perdoem, porque assim, a gente não esquece mais. Então, tu entra nesse mundo e automaticamente tu vai, que nem tu falou, tu vai estar falando, tu vai estar se vestindo, se portando como tal, né? E realmente, no mundo da advocacia, assim, eu tenho algumas coisas diferentes, lógico. Isso também muito por conta da minha idade, e, enfim, de diferenças de advogados e tudo mais. Mas essa questão de falar, de fala e de vestimenta realmente influencia muito, assim. E às Muito! vezes, quando eu, por exemplo, fui fazer uma audiência, chego em casa, eu tô ainda com aquele ritmo da audiência. E aí eu tô falando assim como eu falo numa audiência. Então, assim, ai, gente, às vezes me perdoem, já coloco que me perdoem, porque às vezes eu falo coisas assim que as pessoas não entendem, e tá tudo bem. E sabe Mas eu geralmente qual que é o peço. pior? O mal do advogado, do arquiteto e do médico é achar que todo mundo vai entender eles. Mas não. E aí, quando essas pessoas vão fazer conteúdo, elas pensam assim, às vezes passa batido, provavelmente passa batido na maioria das pessoas. Só que daí o que que acontece? Essa linguagem vai chamar a atenção de outros profissionais, não vai chamar a atenção do cliente. E Sim, aí entra a questão também do entender qual vai ser o tom de voz que tu vai usar, qual vai ser a linguagem. Algumas palavras, inclusive dentro dos arquétipos, tem palavras específicas que fazem muito jus a cada um deles. sim, Claro que a gente não pode entrar na caixinha, mas de novo, isso facilita para que talvez tu se comunique de uma maneira mais clara com o cliente, sabe? E que ele entenda não só o que tu faz, mas que ele também consiga entender aquilo que tu tá querendo transmitir para ele e facilita. sim. E tem muito essa questão do cliente sair de uma consulta, de um atendimento, entendendo aquilo que o advogado falou, né? Por isso que eu sempre falo assim, olha, porque às vezes eu não me toco. Quando eu vejo, eu tô falando. Essa Falou. semana passada eu tive uma audiência. E aí eu tava junto com a minha cliente, e aí eu falei alguma palavra que eu não me lembro agora, e aí ela falou: me explica o que que é isso. Eu falei: sim, te explico. Porque quando vê, a gente tá ainda mais num ambiente de fórum, né? Quando vê, a gente tá falando o juridiquês, a gente não se toca, assim, não é algo, eu vou falar difícil só de propósito, sabe? A gente não se toca, a gente se fala. A Cacá falou verdade, a maioria não entende a linguagem. Sim, é por isso que eu sempre aviso. Logo no início eu aviso, eu falo, olha, fulano de tal, se tu não entendeu, tu me pede, não se sinta acuado. Porque realmente, às vezes não, sempre tem palavras diferentes aí que para nós é comum, é do dia a dia. Mas para a pessoa não é, né? Então, sim, precisa. Principalmente também fases de processo, né? Que é totalmente. As pessoas não entendem, não adianta a gente estar aqui para explicar e para fazer entender. E como se aplica os arquétipos, isso a gente já entendeu com relação a essa figura de juntar a tua personalidade, de entender o teu propósito, a tua marca, com quem tu quer atingir, né? Mas, Gabi, existe alguma consequência de não utilizar um arquétipo? Daí depende do ponto de vista. E aí entra de novo aquilo que eu falei de tu saber utilizar os símbolos visuais, auditivos, tato, enfim, tudo ao teu favor ou não. Sim, Porque se a gente fizer as coisas na moda louca, eu acho que é assim, eu acho que é assado, pode ser que funcione, porque algumas pessoas usam isso, elas têm uma intuição muito boa para isso, sabe? sim, Mas não é todo
mundo e é a menor parte das pessoas. Sim. Então, às vezes, a pessoa acha que tá fazendo certo do jeito dela, mas não tá. Então, a consequência vai ser ela ser mal interpretada. E isso eu não digo que seja a culpa das pessoas que estão ali recebendo aquela mensagem. Mas a má interpretação é justamente daquilo que tu traz para os outros. O comunicador. Então, essa é uma consequência, mas se tu não utilizar os arquétipos e souber usar os símbolos ao teu favor, enfim, os 5 sentidos, não vai ter problema. Porque o uso dos arquétipos não é algo essencial, não é algo extremamente importante. As pessoas estão dando mais o valor para isso porque está sendo um assunto que ficou muito em alta nos últimos tempos. Sim. Mas não é primordial. Inclusive, se a gente for usar exemplos de marcas mesmo famosas e que a gente conhece, cara, elas não foram baseadas em arquétipos. Aconteceu. Foi baseado na mensagem, creio eu, né? Na mensagem que a marca queria passar e no público que queria atingir, né? E aí, quando foi visto, agora, claro, falando de marcas que estão há muitos e muitos anos no mercado, não marcas que têm 10, 15 anos. Sim. Mas assim, a Coca-Cola, cara, óbvio, ela tem um arquétipo ali, mas tu acha que a Coca-Cola sentou e pensou, ai, pra gente criar a nossa marca, vamos pegar a rodinha dos arquétipos, fazer o testezinho e entender? Não foi assim. Naquela época, eu acho que nem tinha arquétipo. Nem devia ter. Pensa, eu nem sei voltado, quando que né, pra 1800 e alguma coisa, 1900, sei lá. Mas assim, acontece por acaso, só que se a gente fizer um estudo minucioso de cada uma das marcas, a gente vai enxergar outras características de outros arquétipos que elas também têm. Então, por isso que eu digo, o arquétipo ele só vai servir se tu realmente não sabe o que fazer e se mesmo com um direcionamento, tu tá bagunçado. Porque daí tu vai estar naquela caixinha que eu considero perigosa. Então, eu acho que é um trabalho a ser feito de arquétipos até o momento que tu consegue ter autonomia para dar os teus próprios passos, digamos assim, sabe? Sim. Senão, a Cacá falou. Não tá aparecendo comentários para mim, tá? Só para avisar vocês. Aqui... eu tô olhando aqui de pertinho, mas a Cacá comentou. Mas você pode perceber que muitas marcas não gostam de se associarem a algumas pessoas, mesmo que sejam pessoas ricas e famosas, porque elas não têm a imagem que a marca quer. Exatamente. Tanto é que deu problema, por exemplo, eu me lembro agora da propaganda da Bis, eu acho que foi com polêmica com relação a isso, né? Travou, eu só ouvi o bis. A polêmica do bis, que eu acho que foi o Felipe Neto que fez a propaganda. E tinha questões políticas envolvidas ali. E aí muitas pessoas pararam, por exemplo, de adquirir o bis por conta da figura que se associou à marca. Então, realmente, e tem algumas propagandas assim também. Teve uma do. Como é que é o nome? É uma de hambúrguer, essas famosas. O Burger King, com o Kid Bengala. Isso aí. Uhum. Que também foi meia zoada, assim, foi meia. Então, é bem isso que a Cacá falou. Vai depender muito daquilo que a marca entende como público, né? E o que ela quer atingir, mas às vezes a própria marca peca, né? E assim, tem duas coisas que acontecem muito nisso, tá? Primeiro que às vezes a marca ela só quer ser engraçadinha, quer ser a legalzona e ela faz as coisas sem pensar. Provavelmente foi o que aconteceu com o Kid Bengala, porque as pessoas estão muito focadas na viralização. Só que a viralização feita de qualquer jeito, ela não vai trazer resultado. Ela Sim. só vai trazer... Tudo de ruim vai vir da viralização feita errado. E o Kid Bengala deu visibilidade pro Burger King, mas também muita gente acabou, né, não indo mais. Sim. E aí outra questão que acontece é que eu até esqueci o que eu ia falar. Mas vamos ver se eu lembro, porque daí eu comecei por uma e a outra. O Burger King. Peguei a minha linha. Agora eu acho que eu não vou lembrar o que eu queria falar.
Mas tem isso das pessoas quererem ser as legaizonas, assim, engraçadonas. E acontece muito também de questão de opinião política, que nem tu falou, né? Eu não cheguei a acompanhar essa treta do bis. Mas eu lembro que não faz muito tempo eu vi uma influenciadora, não sei se tu já viu no TikTok, uma pessoa que fala o que é brega e o que não é, que ela começa, ah, isso é brega, brega, cafona. Sim, Eu sim, 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 sim. adoro ela. Só que um dia ela tava reclamando nos vídeos dela que uma marca tinha cancelado um contrato. Só que eles não chegaram cancelando, eles meteram um migué dizendo que eles tinham, não lembro se era reduzir custos ou se eles tinham achado um outro influenciador, fecharam um contrato e não perceberam, alguma coisa assim, mas era um migué que eles meteram nela. Porque Sim. ela mostrou que ela tava na passeata do Bolsonaro. Ah, E ah, aí ela tem certeza que foi por isso que cancelaram o contrato dela. E uhum, tava, tipo, praticamente fechado. sim, E aí ela reclamou, porque eu não posso falar minha opinião, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo. Não é que pode ou que não pode, mas tem consequências. Então, sim. pra ti, vai, o que que vai ser mais importante pra ti? Tu dar a tua opinião ou tu perder contrato? Tem É, coisas essa questão que não saber. política e religiosa, assim, eu acho que, lógico, se tu quer se posicionar, tem as consequências, né? Mas eu acredito, assim, que não dá, sabe? É, Porque cada um tem a sua cultura, a sua base, o seu posicionamento, e aí vai para a política. Então, cada um tem sua realidade. Então, não adianta, sabe? Ainda mais agora que a gente está em época de eleição, né? eleição. Então, não adianta. Eu também não gosto muito de ir para essa base, sabe? Porque eu acredito que cada. Eu respeito, sabe? Se a pessoa vota em fulano de tal ou ciclano de tal, para mim não faz diferença, sabe? O meu objetivo nesse Instagram é falar com o empreendedor. Então, se tu vota em fulano, ciclano, sabe? Para mim pouco importa, porque E aí, o meu falando, trabalho não vai nisso, falando sabe? disso, me lembrou o que que eu queria falar antes. Ah, Que é o opa, seguinte, boa fala. independente do que tu vai trazer para as pessoas, pode ser que tu opte por não falar da tua opinião política, mas tu precisa trazer opiniões de algumas coisas, nem que seja só referente ao teu segmento. E aí, uma coisa que faz com que a gente entenda se a gente está fazendo certo, se a gente está se posicionando, se a gente está se diferenciando, se a gente está sendo uma pessoa, mesmo que minimamente diferente, é ver que tem pessoas que discordam da gente. Porque Uhum, não dá para querer agradar todo mundo. Então sim, não adianta tu tentar fazer uma estratégia ou pegar um arquétipo, ai, porque a maioria das pessoas gosta do que esse arquétipo representa. sim. Ai, porque a maioria das pessoas isso, porque não adianta. E se não tem alguém que discorda de ti, é porque tu tá fazendo errado. E errado no sentido de que tu não tá sendo É, diferente. é o tal do hate, né? Se tu não recebe hate, tu não tá no caminho certo. É, exatamente. A Cacá comentou, a própria Virgínia, ninguém vê ela fazendo propaganda de marcas grandes. Pois é. Nunca tinha reparado para pensar nisso. Infelizmente no. TCC da Virgínia. Hã? Eu poderia escrever um TCC da Virgínia. Ô, mulher, meu Deus. Infelizmente no Brasil tudo é o extremo, seja na religião e política. Assim, discordo, às vezes depende muito do que, sabe? Mas com relação a esses pontos específicos, sim, eu acho que tem muito extremo, assim. Extremo, extremo dos dois lados. Ninguém pode ter uma opinião contrária que as pessoas querem cancelar. Mas É, aí é como a gente tá falando, tu tá no caminho certo, porque aí tu vai com teus seguidores fiéis. cara, tem gente que sabe surfar no cancelamento e fazer uma grana preta que eu nunca vi. A Betina, Eu não isso me sei. lembra a Betina, que ela tá sempre falando sobre isso. Ah, e hoje ela se enfiou numa outra polêmica, né? Do que... Que ela. do relacionamento dela, talvez? Sim, sim. Ai, Uhum. porque eu dei um fora, porque não sei o quê. E daí vai no perfil de um, até eu caí nesse bait, sabendo que era bait. Que Sim, ela, ai, porque eu dei um fora nele, ele tá me explanando lá no perfil dele, não sei o quê. Daí vai no perfil dele. Aí é ele falando, ai, porque eu vou expor a Betina, porque eu não vou deixar assim, não sei o quê. Aí hoje é ela falando, ai, porque eu dei um fora nele antes de sair com ele, daí eu saí com ele.
a gente tá namorando. Pois é, menina, agora já pausa da programação para falar uma fofoca. Eu não entendi o post. Eu pensei que ela estava namorando o outro rapaz. Ela já terminou faz tempo, então, com aquele outro rapaz do que ele fazia as análises dos Sim, produtos nos carros. sim. Mas Mulher, eu tô por fora da fofoca. tá, terminaram. Ela fez um marketing em cima do término também. Meu Aí, daí Deus, agora ela ela tá com conseguiu um outro. monte. Nossa, ela conseguiu um monte de gente ali falando sobre relacionamento. Não discordo das coisas que ela falou, inclusive, achei que ela Sim, falou muito bem. sim. Mas fez um baita do marketing, vendeu bastante curso, vendeu aquele antifrágeis dela lá, e aí agora tá com Sim. outro. E conseguiu ainda, Mulher de Deus. Não, viu quando que eu ela vi fez? Ela, esse... ela juntou, né, o curso dela com o desse cara. Ah, eu não vi também Fizeram, essa. fizeram uma página de vendas, olha como a mulher é marqueteira. Fizeram uma página de vendas com um curso dela e um curso dele, com 75% de desconto para as pessoas comprarem. Então, eles fizeram todo o teatrinho do fora para anunciar o relacionamento e do anúncio do relacionamento tem ali o curso. Gente, eu não julgo, porque se eu tivesse um namorado, eu ia fazer a mesma coisa. Se ele trabalhasse com redes sociais, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Não adianta, eu já tive e não adiantava. Não funcionou? Não, Oh, meu Deus. não Mas, adiantava. Tem que as duas pessoas serem muito parecidas, assim, nessa questão de como usa, de como é o perfil da pessoa também. Porque pelo que eu percebi, depois tu vai olhar que eu acho que ainda tá lá no ar. Eu vi hoje de meio-dia isso. sim, Mas eles aparentemente são muito parecidos, assim, nessa questão de causar polêmica, de ficar fazendo meio clickbait, assim, uhum, sabe? Então eu acho que os perfis das pessoas têm que ser muito parecidos pra conseguir. sim, Porque senão. sim, não vai pra frente. Mas sim, se eu fosse famosa, né, gente? Porque Não, mas a polêmica ela dá independente do tamanho da pessoa. eu já ouvi falar também, um tempo atrás, até era um rapaz, eu não sei se tu conhece, Carlos Magno. Já ouvi falar, mas eu nunca segui ele. Ele, eu conheci ele ainda quando ele dava conteúdos de direito no YouTube, no Instagram, para passar na prova da ordem e tudo mais. Agora ele fala muito sobre investimento. Só que na época ele falava assim que nessa base de cancelamento, de hate e tudo mais, que olha a estratégia, que era ir para ir num post e contra aquilo que a pessoa estava falando para receber hate, para as pessoas irem no perfil dele para ele ganhar mais seguidor. Mas tem Então, assim, muita gente que faz isso. é estratégia, né? Às vezes, assim, eu particularmente não gosto, assim, porque não é da minha essência, eu não, sabe? Não me familiarizo com isso. Mas se daqui a uma pessoa, mas daqui um pouco, se é uma pessoa que gosta da treta, assim, que gosta de cutucar o parceirinho, né? Então daqui um pouco é vantagem fazer isso, mas não recomendo, não, Só que viu? aí, então, aí que tá. Eu não acho isso legal. Porque Eu não entra acho também. muito na percepção, e principalmente se tu é um profissional pequeno. As pessoas vão te conhecer daquele jeito e elas não vão te dar credibilidade depois. Porque o que vai acontecer? Se for uma pessoa grande, que já é bem falada, digo bastante falada, vai ter muito mais oportunidades de alguém receber aquela pessoa de novo. Então, alguém vai marcar ele, alguém vai falar dele, alguém vai mostrar alguma coisa dele, e aí vai conseguir reverter essa opinião dessa primeira impressão muito mais fácil. Sim, Agora, se uma pessoa pequena pega e faz isso, o que vai acontecer? As pessoas não vão ter outra oportunidade, porque ninguém vai entrar no perfil. Eu vou perder meu tempo aqui bisbilhotando o perfil dela para ver por que ela tá corrente ali na pessoa. Então eu vou sim. olhar todos os tags, eu vou olhar todos os stories, vou olhar todos os posts e aí eu vou resolver se ela. Não é Não. assim que funciona. Uh-uh. A pessoa entra ali e é muito custo que ela olhe o teu conteúdo, porque ela pode ver uma coisa muito boa tua no perfil. E muitas vezes, principalmente em Reels, a pessoa segue e nem olha o teu perfil, ela não sabe nem o que ela tá seguindo. Ela seguiu por causa daquele conteúdo em específico. Sim. Ninguém mais tá perdendo tempo.
Sim, e hoje em dia virou tudo rápido e simples, né? Eu percebo por mim mesma, assim, às vezes, quando eu tô olhando, assim, o feed, tanto do Instagram quanto da outra rede vizinha, às vezes eu passo, assim, coisas que eu tinha interesse antes, hoje eu já não tenho mais, é muito rápido, assim, as coisas vão acontecendo de forma muito rápido, né? E me fugiu a palavra, mas assim, rápido, assim, superficial. E sai, tu perde aquilo logo, né? Sim, aí que tá. A Kaká falou assim: a maioria dos artistas fazem isso de responder hater para saírem em perfis de fofoca e ficarem em evidência. Eu acredito muito nisso. A Anitta sempre faz isso, entra em alguma polêmica para lançar algum trabalho. É, isso me lembra a Bianca Andrade, porque Ai, eu não sei ela, falar. no último lançamento que teve da marca, deu uma travadinha aqui, na marca dela, ela falou, fez aquela correlação com as mulheres e tudo mais, e nossa, gerou muita polêmica. E aí na hora assim eu não me toquei, sabe? Mas depois que o pessoal começou a falar, eu pensei, é uma estratégia. Não, mas ela faz. Cara, eu, assim, desde o início, quando ela tava pra lançar essa marca, me aparecia algum conteúdo dela e eu pensava, ela tá querendo gerar polêmica. Só que daí o que que acontece? Ok, ela ganha seus seguidores, ela ganha seu dinheiro, mas ela podia ter uma credibilidade muito maior se ela não trabalhasse em cima da polêmica. Porque o objetivo dela é gerar visibilidade, daí ela se considera a gênia do marketing porque as pessoas falam dela. Só que o fale bem ou fale mal não funciona para todo mundo, não funciona na maioria dos casos. Ainda mais para Sim. uma pessoa que estava querendo atingir um público diferente. Porque ela não queria mais falar com o povão, digamos assim. Ela queria atingir um público mais premium. Só que esse Sim, tipo de público, ela não vai conseguir atingir desse jeito. E ela dessa forma. falou muitas coisas. Essa polêmica da mulher ali foi um pedacinho do que Sim. aconteceu. Sim, eu acompanho a Bianca Andrade há muito tempo e, nossa, ela cresceu muito, assim, mas essa questão realmente de público-alvo e de polêmica não fecha, assim, não é algo que faz sentido realmente. Mas, às vezes, sim, realmente não tem necessidade fazer a polêmica, né? Mas, lógico, eu, por exemplo, eu sou um perfil que eu não iria me dar bem com essa questão de polêmica, sabe? Porque eu prefiro ser um perfil pequeno, assim, com poucos seguidores fiéis a mim e que me entendem e eu entendo eles, do que ser muito famosa e gerar polêmica, mas não é a minha essência, sabe? Não é É, aquilo mas que. ao contrário da polêmica, eu acho que é importante a gente. Aqui travou, ele travou? Sim, é que a minha Fala pra mim. bateria tá acabando, aí ele dá Ah, uma mensagem. tá. Eu vou só finalizar esse Sim, raciocínio aqui e a gente pode sim. terminar. É, a questão da polêmica, a gente só tem que tomar cuidado porque ela tem que ser diferente da opinião. Porque trazer opiniões diferentes da que todo mundo do nosso segmento traz é um ponto muito importante para a diferenciação. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem medo de trazer isso porque tem medo de, ai, porque não vão concordar comigo, ai, porque Uhum. vão tacar hate em mim, ai, porque eu vou ser polêmica. Só que existe uma grande diferença entre ser polêmico e opinar. Então, Sim. só temos que cuidar disso. E quanto mais a gente opina contra o senso comum do nosso segmento, mais diferenciado a gente fica. E É, mais pessoas. sabe que eu gosto de comentar, por exemplo, na minha área, decisões, né, que aconteceram sobre marcas, disputa de marcas grandes e tudo mais. E volta e meia eu dou minha opinião ali, mas é assim, é o que eu faço, sabe? E lógico, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de falar um tema que é polêmico, que as pessoas não percebem, é a fala, por exemplo. Hoje, inclusive, eu estava analisando um processo que uma pessoa falou na rede social algo errado com relação à marca e deu um BOzão, assim, ela vai ter que pagar, a princípio, indenização por danos morais. Então, assim,
complicadíssimo por algo que ela falou. Então ali eu já me posiciono, sabe? Por exemplo, patente e marca. As pessoas confundem muito com relação a isso. Falam, eu vou patentear minha marca. E eu já já concordo, já discordo, né? Falo, olha, queridos, quem tá me seguindo aqui vai falar que vai patentear alguma coisa, uma máquina, alguma coisa e registrar a marca, mas não vai patentear a marca. Porque já me posiciono ali, né? Porque não existe isso, é um absurdo, assim, não, para quem trabalha com isso, não existe. Mas lógico, eu levo a informação para a pessoa, né? Gabi, muito obrigada pela tua presença no dia de hoje, na nossa live. Obrigada a todo mundo que participou. Foi uma live muito engrandecedora, assim, com relação ao conhecimento. A gente pôde trocar, inclusive, fofocas, né? Várias coisas legais. Essa live vai ficar salva, então o pessoal vai poder conferir. E é isso, muito obrigada pela tua presença e por ter aceitado o convite. Boa noite para todos e bom trabalho para nós, né? Bom trabalho com as marcas, bom trabalho com marcas pessoais. E é isso, qualquer coisa, contem comigo. Sigam o perfil da Gabi e vão lá conferir que ela tem vários conteúdos legais sobre esse assunto de marcas, assim, no geral. Um beijo, gente. Vou voltar. Isso aí. Beijo. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.